muito bem, queridos ouvintes e telespectadores agora do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, o melhor podcast de direito tributário da podosfera nacional. Meu nome é Carlos Renato Cunha, pela primeira vez aqui em vídeo com vocês, mas a gente já se acompanha há 4 anos, né, via áudio. E hoje eu tenho aqui a alegria de estar ao lado dos meus 2 colegas e da equipe aqui do podcast, Elvio Flávio de Freitas Leonardi, Vitor Hugo Scânelo Rocha. Tudo bem, Elvio? Tudo bem, Carlos. Seja bem-vindo a essa nova fase do Tributário ao Pé do Ouvido, meu querido. E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje o tema vai pegar fogo. Um abraço. Vamos lá. Vitor. Carlos, muito obrigado novamente pelo convite. Estar presente aqui é sempre uma felicidade. E hoje o tema promete, hein? Pois é, queridos ouvintes, telespectadores, a gente hoje vai fazer uma conversa de botequim, como a gente definiu, sobre a emenda constitucional número 132 de 2023, que aprovou a reforma tributária. Então, hoje a gente vai fazer uma visão geral, né? Não dá para descer em detalhes, porque é muita coisa, é uma reforma profunda do nosso sistema, tem muitos detalhes. E a gente com certeza vai ter que debater isso em episódios específicos, né? Com o passar do tempo, do amadurecimento, dos debates que vão se seguir aqui em relação às leis complementares. Mas antes de começar, os recadinhos de sempre. Se os senhores, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de pauta, elogios, que a gente gosta muito de elogio, mande um e-mail para contato@tributariaopedouvido.com.br. Além disso, sigam-nos nas nossas redes sociais, tanto do podcast quanto pessoais, no Instagram, nós temos a página no Facebook, no LinkedIn, perfil no Twitter, agora é X, no X, né? Famoso. E também temos o canal no YouTube, né, para aqueles que quiserem nos seguir. Eu vou deixar depois na descrição do episódio todos esses caminhos e esses perfis. Muito bem, então vamos lá, pessoal? Vamos começar? Vai. Ó, eu vou fazer uma piada. Eu vou começar com uma piada. Quebrar o gelo, né? Meu Deus. Quebrar o gelo. Piada de tributarista, o negócio vai ser... Geralmente não muito. Eu não sei o que vai acontecer. É muito piada interna, calma, né? É muito gente, piada calma. interna. Mas assim, não, e veja, isso não quer dizer que seja a minha opinião sobre a reforma, mas é que eu acho imperdível. A reforma, o objetivo dela era diminuir de 5... O coração da reforma era diminuir de 5 tributos sobre o consumo para 3. Correto? Sim. Durante a fase de transição, na verdade, a gente vai ter 5 mais 3. Ok? Então a gente fica com 8. Tô fazendo conta. Tá. Tá. A gente fica com 8. Tô vendo. Mas tivemos ali algumas regras sobre a Zona Franca de Manaus que permaneceu um dos 5 que seria extinto, pelo menos parcialmente. Então já não são 5 por 3, são 5 por 4. Certo. Né? Eu acho que vai passar. É 5 por 5 e já foi, cara. Vai continuar contando. Além disso, constitucionalizar aquela contribuição maluca dos estados no agro, que a gente fez um episódio no ano retrasado, passado. Então ficou 5 por 5. Né? Sim. Fora que o imposto seletivo, ele é uma caixa de Pandora. Ele pode virar 20. Rapaz, tá ficando Então, comprida essa piada, hein? Pois bem, pessoal, na verdade, não é bem uma piada, é só uma frase de efeito em relação Mas a gente deu risada. Foi boa. Em relação à reforma que queria, em tese, diminuir o número de tributos e simplificar, uma das reflexões que a gente tem que fazer é essa, né? Será que realmente a gente simplificou do ponto de vista de número de tributos? Óbvio que a gente vai ter outros aspectos em relação a obrigações tributárias, em relação à própria regulação dos tributos sobre o consumo. Mas vamos começar ouvindo vocês. Me digam, qual que é a opinião de vocês sobre a reforma em geral? Né? Um extrato, um saldo. Bom, vamos lá. Já que você brincou com a história dos números dos tributos, bem, na minha opinião, a coisa não mudou muito. A quantidade de tributos foi mantida, vamos lá dizer, 5 para 5, e ainda, quando a gente fala da reforma acessória que veio com a reforma do consumo, da tributação sobre o consumo, a gente vai observar que houve um acréscimo de competências tributárias e de autorizações constitucionais para a tributação, vamos dizer assim, ser mais livre para o gestor. E aí a gente vai observar naqueles elementos lá do IPTU, que não vai ser o nosso objeto de hoje, né? A gente vai tratar de outros assuntos, mas a contribuição
A contribuição sobre iluminação pública mudou também. É outra competência material. Agora, até para logradouros públicos, né? Acho que a manutenção de logradouros públicos. Então, essa coisa vai mudar bastante. E, como você disse, a caixa de Pandora do imposto seletivo, que não sei o que vai acontecer. É a nossa. Acho que é o pode pirlim-pim-pim, né? Pode sair qualquer coisa dali de dentro. Então, vamos lá. Vai ser. Na minha visão, a coisa. Assim, pode ser que mude. Agora a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A forma, eu acho que o Vitor vai colocar muito bem isso, que ele estava falando sobre esse tema, a forma como a gente vê a tributação. Ou a forma como ela vai ser operacionalizada. Mas falar que teve redução de número de tributos, a gente só trocou nomes. Na minha visão. É uma simples e mera troca de nomes. E você, Vitor, do ponto de vista geral, porque depois, na verdade, a gente vai ter que explicar um pouquinho o que foi a reforma, né? Com certeza. Pessoal, do meu ponto de vista, digamos assim, que eu sou um maior entusiasta da reforma tributária. Não, peraí, eu não disse que nós não seríamos, ou que eu também não seria. Lembra que no outro episódio eu disse, esse negócio estava sendo gestado há mais de 30 anos. Com certeza. Quando veio a Constituição de 88, os caras só pegaram lá o regime tributário anterior e falaram, passa para cá, depois a gente conversa sobre isso que vai dar muito trabalho. E a gente ficou mais 35 anos falando disso. Então, mas embora a gente não tenha aí diminuição na sopa de letrinhas, né, igual a gente brinca, né, também outra piada de tributarista, embora ausente essa diminuição no número de tributos aí, os benefícios, ao meu ver, com a reforma tributária, em termos de outras simplificações, ajuste, um panorama global unificado de alíquotas, né? Realmente, assim, os ganhos vão ser extremamente positivos. Não talvez no número de tributos, na simplicidade do operador, até porque, se você observar, né, a gente vive um país, né, com um ordenamento jurídico complexo em qualquer esfera, seja tributária, regulatória, civil, enfim. Mas de uma outra maneira para o não operador, né, para aquele que está ali realmente no dia a dia, encarando a tributação e realmente exercitando ela, a tendência de melhora e de diminuição da complexidade é muito grande. Então, realmente, assim, eu sempre digo que a gente tem que começar o papo da reforma tributária quase que mexendo no nosso mapa mental, né, na forma de olhar para o tributo. Porque a tendência dela é redesenhar toda a dinâmica tributária, né? Eu sei que a gente tem a cabeça em relação aos tributos anteriores, fica com receio, também tem os meus receios, acho que temos que ficar vigilante, né? Essa possibilidade de abertura aí de um imposto, né, sem muito pré-determinação e a possibilidade dele virar um imposto para quase tudo é real e a gente tem que trabalhar para que isso não ocorra. Mas de modo geral, né, as mudanças que vão ser implementadas, as modificações sistêmicas mesmo, elas tendem a ser muito vantajosas para o país, né? Pois eu vou aqui puxar para a gente poder contextualizar o ouvinte que talvez não tenha tanto contato, não acompanhou, né, que está começando a tatear o direito tributário. Quais são, assim, os pontos principais da reforma? Então, só para contextualizar, o nosso sistema tributário atual ele é praticamente o mesmo desde 1965, né, em relação a toda a estrutura tributária, mas aqui o foco dessa emenda ela foi a tributação do consumo. Então, veja, nós estamos tendo uma modificação muito grande na estruturação da tributação sobre o consumo. E aí nós temos, como o Elvio mencionou, né, algumas mudanças pontuais em outros aspectos. Como que a gente poderia resumir o coração da reforma tributária para o nosso ouvinte que está começando a tatear? Deixa eu tentar fazer esse resumo, esse panorama global. Basicamente assim, nós temos, Carlos, uma modificação em que o ICMS e o ISS viram o IBS, o PIS e COFINS vira o CBS, né? E o IPI meio que sobreviveu ali, mas com prazo de validade, né? Em relação à Zona Franca de Manaus, e também meio que virou o imposto seletivo. Mas, vamos dizer assim, para não dizer que esse virou aquele, a gente poderia dizer que todos esses tributos foram convertidos num IVA dual. O que é o IVA dual? Justamente a divisão entre o IVA federativo, que seria o CBS, e o IVA municipal estadual, né? Ou seja,
questões de competência, né? Essa divisão foi feita simplesmente para, vamos dizer assim, para acomodar competências. Porque, basicamente, a gente tem 2 tributos federais, uma contribuição e um imposto, que eram federais, se torna uma contribuição federal. Perfeito. E outros 2 tributos, ICMS e ISS, que eram de competências, um municipal e outro de competência estadual, juntando-se em outro, que vai ser, entre aspas, geridos pelo Comitê Federativo. Né? Mas é isso, né, Vitor? O que foi vendido e, ao meu ver, foi comprado é que o IVA dual ele é somente da casa para dentro. Né? Em tese, a gente observou já que o próprio início das leis complementares não é tão simples, a gente ter a unificação da mesma base, não é tão simplório, mas a princípio o que foi vendido é que seria um IVA dual da casa para dentro, para fins do contribuinte. Sob a perspectiva do contribuinte, é como se fosse um tributo só, o que é muito semelhante ao que acontece no Simples Nacional. Perfeito. Então, você está lá recolhendo, em tese, 8 tributos, não é 8 em cada operação, mas 8 no geral, né? Mas sob a perspectiva do contribuinte, ele paga uma guia única. É isso. Então, ele é como se fosse um imposto pode chegar único. A 13, né? E a partir dali ele seria depois dividido dentro das suas competências. Aliás, o Simples Nacional é a grande inspiração dessa reforma em vários aspectos. Né? Perfeito. Ele foi o balão de ensaio, mas termine. E aí, o Carlos ponto, é o expert no Simples. Né? Nesse ponto, além dessa modificação, a gente tem mudanças muito grandes em relação ao tributo em si. Então ele tem uma base ampla e uma alíquota única. Eu diria que essa aí é talvez a principal característica dele. O que é base ampla? A gente vai unir bens e serviços, vamos unir intangíveis, vamos unir importação dentro de um grande guarda-chuva. A tendência é de uma alíquota única, né? Justamente, embora não se discuta ainda exatamente qual é a alíquota será única, padronizada para o país todo. Mais ou menos. É que a gente tem a alíquota de referência, mas a gente vai ter alíquotas estaduais e municipais que podem ser diferentes. Então vai ser a única naquela localidade. Isso. Pós o período de transição, né, Carlos? Exatamente, perfeito. E aí você tem realmente, dentro daquela localidade, tem que ser uma alíquota única. Perfeito. Esse é um dos pontos até muito interessantes, a gente pode até comentar depois, mas passada a transição, cada ente, né, tem a sua competência se quiser instituir uma alíquota diferenciada. Né? Então, teremos sim a possibilidade de mudanças regionais das alíquotas. Mas a alíquota de referência é realmente realizada para ser padronizada dentro da federação como um todo. Outra alteração é que o cálculo é por fora desse tributo, ele não é mais um cálculo por dentro. Né? Quem é operador sabe aí que esse método cross-up ele complica bastante as relações tributárias, a formação de preço dos produtos e serviços. Se objetiva uma não cumulatividade plena, também nesse novo IVA dual. Então, o objetivo é que, com a unificação da base, todos os custos, as despesas, todas as operações gerem crédito para efetivamente a gente ter a aplicação na essência da não cumulatividade. E por fim, aí, fazendo o meu último ponto quanto à alteração significativa dessa reforma tributária, seria justamente a aplicação do recolhimento para o destino, né? Que também é polêmica, porque é longa, mas a meu ver... A transição é longa, né? A transição é longa, não da reforma, né? É muito importante a gente pontuar isso. São 2 transições. Mas é uma transição também da casa para dentro. Não vai impactar nós, operadores. É da compensação entre os entes federativos. Perfeito. Né? E, ao meu ver, o maior acerto da reforma tributária. Né? Quando a gente estuda esses tributos, incidentes sobre consumo, né, quase a totalidade dos países adotaram o princípio da destino. Então, no Brasil, a gente tinha, de fato, uma problemática muito enraizada em relação a esse ponto, né? Muito gerador de guerras fiscais. Então, o recolhimento no destino aí também é uma característica muito interessante desse Eu acho que uma outra questão, falando desse início da reforma, é importante a gente deixar enfatizado o seguinte, que, por enquanto, ainda é uma reforma principiológica, porque ela só se efetiva com as leis complementares
que virão durante esse ano, ou são prometidas para esse ano. E aí, toda essa regulamentação é que vai dar efetivamente corpo à reforma tributária. No âmbito dos estados, alguns já estão trabalhando. São Paulo, por exemplo, já fez ou já apresentou o seu projeto de lei para aumento do ITBI, que é um dos... do TCMD, perdoe-me, que é um dos pontos aqui da reforma, né? Dos pilares da reforma. Mas a União agora vem e deve apresentar nesse primeiro semestre essas leis complementares. Inclusive, foram lá 19 grupos de trabalho, não é, Vitor? O Vitor, inclusive, está em um, né, Vitor? Você está participando de um, né? Hoje, atualmente, eu estou à frente da coordenação do Comitê Tributário da Abitrigo. E por estar à frente da Abitrigo, recebemos um convite para compor o GT do CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria. Ah, legal. Que, ótimo, por sua vez, foi consultado para efetivamente mandar sugestões. Né? Nós temos o chamado PAT-RTC, que é Programa de Assessoramento Técnico da Reforma Tributária sobre o Consumo. Um grupo de trabalho técnico formado pelo governo e que é o responsável pela apresentação das primeiras esboços... Dos esboços das leis. Das né? leis complementares. Que hoje se falam em 3 leis complementares, com a possibilidade de uma 4ª para o comitê gestor. Veja, queridos ouvintes do podcast, que a gente tem aqui informações privilegiadas. O menino Quem dera. Mas assim, mas isso é uma questão importante, né? Porque assim, a gente vai tá tratando da reforma e por enquanto ela ainda está, na minha visão, tá, gente? Vocês podem dizer que eu esteja errado. Mas Você nunca está errado, Elvio. Eu posso ter um posicionamento, um ponto de vista diferente, né? Mas a gente tá muito no plano das ideias ainda, não é? Dos princípios e das ideias. Porque acho que era necessário mudar essa mentalidade quando a gente falava em tributação aqui no Brasil. Então a gente conseguiu, pelo menos, esse é o ponto, na minha visão, esse é o ponto positivo. A gente mudou essa mentalidade em relação à tributação. Vamos, virada de chave. É 180 graus. 180 graus. Assim, a gente vai para o outro lado agora. Não é? Então, essa é a diferença. E depois a gente vai ter que partir para a efetivação. A efetivação, e aí que começam na minha visão, de novo, os grandes problemas. Nós já tivemos uma grande briga de setores para que eles pudessem ficar, né, em regimes específicos, diferenciados, ou favorecidos. E agora a gente vai ter outra briga, né, na regulamentação disso tudo. Aí é o debate político, né? Na verdade, antes de a gente continuar... Muito político. Mas isso é legítimo, faz parte da democracia, né? Aliás, um dos marcos dessa reforma é que ela foi uma reforma que é super complexa por envolver muitos e muitos interesses estatais, interesses particulares de setores, etc., e que conseguiu ser feita num debate, numa democracia. Perfeito. Porque a reforma anterior foi feita na ditadura, que é muito mais simples. É de 65, né? É muito mais simples. Não, né? E de fato aí, Carlos, a gente tem que olhar para esse ponto de vista como alterar todo esse contexto uma dificuldade gigantesca. Eu, particularmente, apostava, por exemplo, e falei isso em outros episódios, que a reforma seria muito mais fácil de ser produzida se ela fosse fatiada, porque os interesses envolvidos são muito menores. Mas, a gente comentou no episódio passado, chegou ali em maio, junho do ano passado, o pessoal falou, não, vamos ter que aprovar esse negócio do jeito que está. Dá uma olhada aí, vê como está o texto, dá uma mexida, muda um pouquinho e vamos votar esse negócio. E foi mais ou menos assim. Né? E eu apostava, vai ter na minha visão, né? Viria uma reforma, primeiro, no âmbito da União, porque aí você tem um só interessado. Depois viria uma reforma no âmbito dos estados e municípios. Que é muito mais difícil, né? Que era muito mais difícil. O negócio foi. A gente falou, a gente comentou disso no outro episódio, o negócio foi assim, brum, passou direto. Mas só para fazer assim, um grande resumo. No sistema anterior, que vai permanecer ainda durante a fase de transição, fique bem claro. Até 2033. Até 2033. Vamos lá. E que vem de muito tempo, né, desde a década de 60, a gente tinha essa divisão de competências da tributação sobre o consumo nos 3 níveis da Federação Brasileira. Né? Municípios ficaram com serviços em geral, os estados com mercadorias e alguns serviços, a União ali
depois foi criando, né? E pegava tudo. Descobriu a contribuição. Exato. E aí, aí foi. Bagunça. Mas a ideia agora é você unificar. A ideia era criar um IVA único. A ideia inicial era criar um único IBS. Isso politicamente se tornou inviável. Daí surgiu o IVA dual, dividindo União, estados e municípios. Então a ideia é você unificar o fato gerador, o fato que gera a obrigação de pagar esse tributo, sem que haja mais a discussão sobre o que é mercadoria e serviço. Perfeito. Uma unificação de base que você falou, né? E daí na base de cálculo. Tudo... acabou a briga. Vamos lá, o que é serviço, o que é mercadoria. O que vai ser ISS, o que é ICMS. Isso acabaria. Evitando uma questão que é muito relevante e gera contencioso, um problema de classificação jurídica. Isso é serviço, isso não é serviço, isso é mercadoria, isso não é nada. Locação de bens móveis. Então você unifica a base, acaba com essa discussão, o que vai em linha com o que acontece na Europa, por exemplo, com o IVA. Inteiro. Exato, no mundo inteiro. Então você acaba com esse tipo de discussão de classificação, que infelizmente, me parece, mas eu sei que é o que foi possível, no texto final da reforma, ainda permaneceu um pouquinho, não em relação ao conceito de serviço, mercadoria, mas em relação às exceções de regimes especiais e de diferenciados, porque você vai ter que classificar. E às vezes, eu acho que eles transferiram uma parte dessa briga, dessa discussão, para o imposto seletivo. Para dizer o que é bom, o que é mal para o meio ambiente, o que é bom, o que é mal para a saúde. Né? E aí você tem perspectivas muito malucas, vamos ser bem sinceros. Vamos até usar palavras mais simples para o pessoal entender. E quem está nos ouvindo aqui, você vai falar assim, daí, o que é ruim e o que é bom para o meio ambiente. E aí você vai lá, uma discussão que eu tenho travado bastante, Vitor, para o agronegócio e defensivos agrícolas. Perfeito. Não é? Mas isso é bom ou ruim, não é mal? Elvio, para esclarecendo o nosso ouvinte que está começando... Remédio. Saúde. Para esclarecer o nosso ouvinte que está começando, ele talvez nem tenha noção do que é imposto seletivo. O imposto seletivo que está substituindo mais ou menos ali é uma reencarnação de parte do IPI. Ele tem um caráter de extrafiscalidade, ou seja, não é um caráter focado na arrecadação, mas é na modificação de condutas, e ele tem por pressuposto a tributação de produtos que causem malefício à saúde ou dano ao meio ambiente. É assim que ficou na proposta da reforma. O problema é você dizer, né, o que causa mal à saúde e o que causa malefício ao meio ambiente. Aí é uma questão em aberto, porque são conceitos abertos. Mas deixa eu terminar aqui aquele raciocínio. Vai. Então, primeiro, a gente está aqui unificando bases e fatos geradores, acabando com esse problema de classificação. Né? Em tese, eu vou ter um sistema de não cumulatividade muito mais amplo, uma simplificação. Do ponto de vista da perspectiva do contribuinte, é um tributo único, ele vai entrar no sistema e vai pagar, ou nem isso, porque o que está se debatendo é o pagamento automatizado. Né? O que na vai maquininha ser uma do cartão. O que vai ser uma revolução. Isso aí, uma vez o Raul falou no nosso episódio 3 ou 4, ele falou, o pagamento é direto no sistema de pagamento. Não vai, nem passa pelo... Hoje esse modelo, esse sistema, o IVA 5.0, é idealizado, se não me engano, por Miguel Abouab, né, que é uma pessoa do segmento. Inclusive, já se fala, desse sistema até ser copiado por outros países no mundo. Vai ser... Que seria uma revolução. No meio de pagamento. Mas, a princípio, seria, de fato, ali uma conexão entre a emissão da nota e o pagamento dessa nota já totalmente automatizado, com o recolhimento do imposto, a formação da obrigação acessória, a segregação disso dentro do próprio sistema para as competências e a manutenção de um sistema que, inclusive, já faria até a avaliação, se não me engano, né? Para a devolução desses créditos a posteriori. Sim, a ideia é essa, né? Já fazer essa avaliação. Bom, mas encerrando, esse é o principal, acho que é o principal cerne da mudança da tributação do consumo, essa unificação, uma base ampla em linha ao que acontece no resto do mundo. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro, porque uma vez eu vi uma reportagem do Fantástico, lá quando foi aprovada na Câmara a primeira vez, parecia que o IVA estava sendo inventado no Brasil. Então, para esclarecer, gente, nós temos IVA. O problema é que a gente tem 5. E que funcionam malemar. Você tá entendendo? Tem um COFINS, tem um PIS. Tem o ICMS, é o IVA. O ISS não é um IVA. O ISS não é um IVA porque ele é cumulativo.
Então, lógico, a gente tem um sistema de IVAs pensado na década de 60, que fazia sentido na década de 60 do século passado, e que realmente está, vamos dizer, desacoplado do resto do mundo. Fazia sentido mais ou menos, porque na década de 70 todo mundo abandonou aquele negócio. E o Brasil ficou com esse negócio desde 60, ele não mudou, não foi pra, que, na verdade, não evoluiu. O sistema brasileiro na década de 60, ele era... Poxa, o Brasil foi um dos primeiros a regulamentar. Então, assim, o Brasil foi... Só que depois... Pioneiro, mas ficou para trás. Na década de 80, em 88, final da década de 80, já devia ter sido feito mas foi aquela história que eu comentei no início, né? A galera falou assim, tributo vai dar uma confusão lascada. Vamos deixar isso para depois? Não à toa, inviável. Colocaram lá a emenda constitucional de revisão para o sistema tributário. Aí não fizeram nada, só colocaram a substituição tributária. Você falou o quê? Eu queria só comentar que nesse ponto, de fato, assim, tentou-se criar uma vertente de um IVA, né? E ao fim dos tempos a gente percebeu que a gente criou, na verdade, vários monstros, né? E nesse ponto, lembrando também, no aspecto da reforma tributária, interessantíssimo, que a gente sai do crédito escritural. Né? Não temos mais aquela figura do crédito escritural. Explica o crédito escritural. Tem que explicar o que é, cara. Explica. Adianta. O crédito escritural é aquela figura antiga ali, prevista principalmente para o ICMS, né? Que você só tem direito ao crédito se ele vir de fato, né? Previsto ali na nota fiscal, com a sua escrituração realizada, diferente do crédito financeiro, né? Que advém do próprio pagamento, né? Como se você deixasse de ter a responsabilidade daquele que está efetivamente pagando em ter qualquer tipo de ingerência ou fiscalização ou qualquer tipo de forma com esse outro crédito. Né? A minha responsabilidade como comprador me limita ao financeiro. Né? É que a história é a seguinte, você paga, não importa se outra pessoa pagou ou não. Você está lá na sua nota ou no preço do produto, você paga lá os 100 mais os 10. Bom, beleza, eu paguei o 10, é financeiro. Tá aqui, eu já paguei, é meu. Então eu tenho crédito desse aqui e vou embora, né? E quando a gente olha para as características dos antigos impostos, a gente percebe que não se aumenta imposto só com aumento de alíquota. Uma das técnicas mais utilizadas é a redução de crédito. Redução de crédito. É a quebra do crédito na cadeia. Então, a não cumulatividade com o creditamento financeiro, elas estão totalmente conectadas. Para a gente ter, de fato, um sistema operante, funcional, base contra base. Não à toa foi o que os estados fizeram com o ICMS, foi o que fez a união com o IPI, com o PIS e com a COFINS. Quando inventaram e falaram que eram não cumulativos. E que, na verdade, quem trabalha com esse negócio sabe, é uma cumulatividade muito restrita. A gente sabe disso. A gente observa isso no dia a dia dos nossos clientes. E a gente vive recebendo consulta nos escritórios. Vitor, mais do que Elvio, eu posso tomar crédito disso? Elvio, não, Vitor, eu posso tomar crédito daquilo? É assim que funciona. Embalagem. Você é produto alimentício ou não? EPI. Porra, meu. A embalagem é primária, secundária ou terciária? Do frete. O frete é para transporte entre estabelecimento, não é? Porra. Por isso que eu digo, pessoal, o nosso mapa mental tributário vai mudar. Nossa realidade, ela vai realmente ter que ser desconstruída. A ideia é essa. Porque assim, se é crédito financeiro, se eu paguei por aquele troço, por aquela matéria lá, aquela matéria-prima, aquele insumo, não adianta. Eu paguei o tributo lá, eu vou ter aqui. E aí muda, inclusive, essa sistemática, né, Elvio? Hoje, nós temos todo um contexto tributário em que quem paga o imposto é praticamente quem vende, né? Hoje não. Agora não, mudou. Com a reforma tributária, o imposto, o pagamento do tributo que é por fora... É quem compra. É o consumidor. O comprador. É o comprador. O próprio comprador paga o tributo do outro. E esse é o principal ponto. Para a gente conseguir entender a reforma tributária, essa mudança no formato... Essa é a quebra de paradigma, né, Vitor? Financeiro das operações não está muito bem... Não é muito fácil. Foi explicado. Para o nosso ouvinte ver isso no texto constitucional. Se não é para o nosso ouvinte, imagina para o consumidor lá na ponta final. O cara que não tem o traquejo do direito. O cara que está só escutando a notícia na TV e que só está vendo, Carlos, lendo, às vezes no jornal, no telefone, tá vendo lá num portal. O que está acontecendo, né? E aí exemplo, né, Elvio, de como isso vai acontecer. Eu vou comprar um produto por R$100, certo?
Nesta base vai incidir um IVA a princípio de R$27. Se incidir o IVA e eu paguei os R$127, eu vou ter direito ao crédito. Se não incidir o IVA e não houve pagamento do IVA, não há crédito. Né? Ao entrar com R$127, eu vou efetivamente comercializar esse produto. Né? Digamos que eu comercialize ele ali por R$200. Consequentemente, eu que estou ali no meio da cadeia, vou aplicar a mesma alíquota. Né? No caso, a pessoa que está comprando vai comprar por 200 e vai subir, se eu tiver com a matemática certa, R$54. Você é de humanas. Humanas, calma. Mesmo a gente trabalhando com tributário, a gente é de humanas. Calculadora não faz muito Carlos, não é muito nossa praia, cara. Fica aí a minha sugestão para um próximo episódio. Fazer um contador. Advogado tributarista é de humanas. Tá? A gente pode trazer um contador. Contador também é de humanas, né, cara? Também. Mas a gente pode trazer um contador, mas o cara tá mais acostumado. A parte de humanas ele tem que fazer Eu acho que esse episódio é urgente. Urgente. Vai ser o episódio 01. O 00, o pellet. Mas ao meu, comprador comprar essa mercadoria por R$200 e ali se efetivamente pagar os outros R$54 e se creditar dos R$54, na minha conta, vamos dizer assim, gráfica, que graças a Deus não mais existirá, mas na minha conta do comitê por Calma lá, existirá até 2033. Pera lá. Calma lá. Calma, e você vai ter duas ainda, inclusive, até 2033. E depois eu vou colocar um outro ponto para colocar um pouquinho atrás da orelha de vocês. O Vitor tá empolgado demais. Cara. E aí eu vou ter efetivamente a liberação dos R$27 do crédito. Porque eu paguei em etapa anterior. Posso retomar um negócio aqui, mais geral? A gente conversou aqui, eu acho que está claro também na cabeça do ouvinte, que obviamente que uma reforma dessa mexe com muitos interesses. Diversas dimensões diferentes. Exato. Então, o Vitor está falando, até como uma apologia, né, Vitor? Um defensor, um entusiasta, no sentido dos benefícios da reforma do ponto de vista do funcionamento econômico. E eu acho que assim, a princípio também, eu não sou economista, mas perto do que a gente tinha, eu também imagino aqui, olhando como, sei lá, consumidor, como empresário. Na verdade, o podcast aqui agora, olha, vai bombar economicamente com a reforma tributária. No sentido, agora vamos pagar menos tributo, vai ser mais racional. A gente paga muito tributo, viu, pessoal, aqui no podcast. Então, nesse ponto, me parece que... O escritório do Vitor, que integra o podcast, paga muito tributo. É verdade. O escritório... Quem dera, hein? Mas, vou retomar aqui. Por mim, queria pagar muito imposto. Deixa eu retomar... A gente fica atrapalhando o Carlos, cara. Daqui a pouco ele dá um soco de direita. Pau! Deixa eu retomar esse raciocínio, só terminar esse argumento. Então, assim, do ponto de vista do cidadão, do empresário, me parece que a reforma... Ainda que pontualmente a gente tenha debates, como, por exemplo, piorou no setor de serviço, que agora vai ser mais tributado, vai ou não vai, porque tem acreditamento. Então, tudo isso, e teve o lobby pesado do serviço, mas em tese vai melhorar do ponto de vista econômico, do empresariado, da racionalidade do sistema. Carlos, deixa eu só fazer uma divisão que acho que é bem legal. A reforma ela tem que ser debatida sobre 3 perspectivas. Uma perspectiva política, uma perspectiva econômica e uma perspectiva jurídica. Estou de acordo. Politicamente, ela é um sucesso. Porque conseguiu o que nunca havia sido. Em 6 meses. A partidária, né? É uma reforma partidária e um sucesso político, porque realmente passou do jeito que passou. Do ponto de vista econômico, e aí entra o grande ponto de conflito, ela é também um grande sucesso. Porque a gente possui muitas críticas do ponto de vista jurídico, talvez. Né? Muitas das críticas que eu observo são jurídicas. São jurídicas pela própria regra matriz, eventualmente ali, que muitos conceitos juridicamente não são os ideais. São mas economicamente, muito indeterminados. Conceitos indeterminados, às vezes. Perfeito. Mas sobre a ótica econômica, que é essa que você está falando, e aí eu vou fazer até um adendo, ela é um encaixe perfeito para a nossa economia. Porque ela foi testada em todos os países. Né? Nós temos, acho que, 193 países que aderiram ao IVA. Né? E nesse ponto... O ouvinte que já teve que participar de uma formação de um preço para venda de um produto e vai entender o que é o conceito do gross up ou do cálculo por dentro e como isso impacta e prejudica os negócios,
vai entender que agora, não somente eu não vou precisar praticar mais esse conceito, como eu vou formar meu preço, e aí é uma das grandes dificuldades para debater reforma com pessoas que não são do direito tributário em específico, que é formar meu preço sem o tributo da venda. Porque o tributo da venda, ele é pago por quem compra e dali se acredita. Nesse ponto facilitou para quem forma o preço, para quem paga e para quem cobra. Perfeito. Mas assim, na parte econômica, na minha visão, há algumas controvérsias porque vai ter uma área da economia, né, que vai sofrer um pouco mais. Pelo menos por enquanto. Você está falando do serviço. Mas a gente volta... que vai sofrer um pouquinho. A gente pode verticalizar nisso depois? Claro, então... mas vai sofrer um pouquinho. Não é... Teve uma certa... Foi uma certa concordância, mas meio... Sim, forçada, mas... acabou sendo a área, vamos dizer, mais tributada. Era, entre aspas, subtributada, passou a ser mais tributada. Então, se vender para o consumidor final. Isso. Tá, mas vamos lá. Depois a gente pode pensar sobre isso, até porque afeta advogado e contador, grande parte todo mundo, profissional liberal. Né? Mas vamos pegar, você falou dos 3 dimensões, político, econômico, jurídico. Do ponto de vista jurídico, eu acho que o grande debate... E a gente depois pode debater isso num outro episódio. Vai ter muita coisa quando tiver a lei complementar discutindo o comitê gestor do IBS. Mas a grande questão jurídica, me parece, é se essa emenda ofende ou não cláusula pétrea, ou seja, ela seria inconstitucional por ofensa ao princípio federativo. Esse é o grande debate jurídico, é o mais pesado. E aqui eu tenho mixed feelings. Que isso, esse episódio hoje tá muito o povo só tá nos ingleses aqui. Deixa eu ver se eu arrumo eu vou ter que arrumar uma expressão em inglês pra mim aqui também hoje. Eu tenho sentimentos conflitantes, porque é o seguinte, eu tenho nem essa impressão... entendi o que o Carlos falou, mas tudo bem. Eu tenho essa impressão de que a reforma, primeiro, era necessária, nosso sistema era muito caótico. E ainda, continua, porque não acabou. Mas assim, eu pessoalmente eu tenho uma visão sobre o que é o sistema federativo, o que significa a autonomia financeira dos entes federativos, incluindo competência tributária própria para tributação, né? E o que foi feito na emenda, que me parece que ela resvala ali no problema de ser ofensiva ao Pacto Federativo. Muito bem. Mas pragmaticamente, o que eu imagino que vai acontecer? Isso... Vamos passar o rolo compressor sobre isso. Sim, isso não vai ser... Assim como... Sabe por quê? Eu acho que isso vai ser referendado pela praxis, pela pragmática. Judicialmente, se tiver debate. Eu acho que sim, vai ser uma... Se proporem uma DIN com esse tema, sabe o que eles vão fazer? Eles vão arrastar esse julgamento dessa DIN por um bom tempo, até o negócio funcionar. Pô, deu certo. Cara, não... Já era, não tem nada de violação ao Pacto Federativo. Exatamente isso mesmo. A crítica e o ponto principal em relação ao ponto de vista jurídico. É esse. Então, e sabe qual que é a questão? E nesse ponto, me parece que o estudo do CECIF, que é o think tanking, como fala, né? Think tanking. Isso, obrigado. Think tanking. Viu? Tô falando que hoje é só nos ingleses, cara. Que elaborou essa proposta, ainda que tenha sido incluído as ideias... Dedicou uma vida aí pra isso. Do Raul também, do deputado Raul. Mas assim, a proposta deles tentava solucionar esse problema e me parece que é da única forma, indo por esse caminho que ele foi feito, é a única forma mais ou menos possível, que é a seguinte: a gente não está retirando competência, a ideia, de nenhum dos entes. Tá? Eu não estou nem discutindo a contribuição sobre bens e serviços da União, porque isso não teve problema. A unificação do PIS e COFINS. Vou pensar só no ICMS, depois você me fala, no ICMS e no ISS. Porque o que eu faço com isso? Se eu unificar num IVA, é de quem? Dos estados? Dos municípios? Mas se eu deixar com os municípios, os estados estão perdendo competência tributária. Problema federativo. Se eu deixar com os estados, os municípios estão perdendo competência tributária. E eu tenho Distrito Federal no meio, né? Como que a gente resolve? Competência compartilhada. Então, na verdade, eu tenho um condomínio tributário. Perfeito. A ideia é essa. Eu tenho um tributo, um imposto, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e ele é um condomínio de todos os estados, Distrito Federal e de todos os municípios brasileiros. Essa
É a ideia. Parece adequado? Pô, parece. E aí como que a gente faz isso? A gente vai ter que ter um condomínio, é igual síndico, eu vou ter que ter uma administração do condomínio. Então eu vou lá e crio uma estrutura que teve vários nomes durante o trâmite e acabou sendo aí comitê gestor. E tem que saber o que cada um vai ter, qual a parcela de cada um. Então, mas aí, isso daí que criou grandes confusões. Então, mas aí, isso eu quero dizer, é porque eu penso, normalmente economista, político e próprio prefeito, o governador, eles estão preocupados com quanto vai. É dinheiro, ele não quer perder receita. Só que a questão jurídica não é essa. Porque a questão jurídica é competência própria. Então, eu também acho. Porque a gente tá com a coisa arraigada daquela distribuição de competências que foi nos posta em 88. Isso. E aí a gente tem que entender aquilo. Se mostrou inadequado. Mas a questão é a seguinte, juridicamente... Acho que, vamos ser... Esse é o ponto, Carlos. Não sei se foi inadequado, mas ela se tornou, vamos dizer assim. É muito complicado não responder o problema político sem ir para a esfera econômica, mas é geralmente onde os debates se perdem. Isso. Porque se confunde discussões jurídicas e, por exemplo, como bem explicadas pelo Carlos... com situações econômicas. Financeiras. Direito financeiro. E financeiramente falando, o Brasil se colocou num problema muito grande com a definição de competências que não deveriam ter sido divididas, mais especificamente serviços com mercadorias. E a solução disso esbarra numa Constituição Federal rígida, forte, que deve ser protegida. Que previa isso como cláusula pétrea. Previa isso como cláusula pétrea, mas economicamente... É um caos. Não. A gente está tentando retomar algo que deveria ter sido tratado lá em 88. Então, que era, vamos lá, o poder constituinte originário que deveria tratar disso. E aí... Sim. E depois foi feito... Assumir que o modelo errou. Não deu certo. O problema é o seguinte, é cláusula pétrea. E aí, vamos ter que ou reinterpretar a cláusula pétrea, ou reinterpretar o que é autonomia financeira no direito tributário, que é o que eu acho que vai ser feito, tá? Eu também acho. Eu não sei se eu concordo com isso, por isso eu falo que eu tenho sentimentos conflitantes, né? Eu não sei se eu concordo com isso, mas pragmaticamente é o que vai acontecer. Que a gente viu, Carlos? Que a gente viveu todo o nosso tempo de jurista nesse modelo. E aí, quando vem um negócio, mesmo que a gente entenda que seja melhor, ou que já foi testado em outros lugares, que é diferente, a gente fica ali olhando para a Constituição e falar, porra... Ô Elvio, de verdade, vai mudar não é demais. isso. Não é porque está mudando o costume. Cara, não é isso. Porque esse debate existe desde sempre na doutrina. Então, eu quero dizer o seguinte, o conceito doutrinário, não é só o que a gente aprendeu. Porque eu consigo pensar dessa forma, eu não sei se eu concordo. Quando eu penso que eu acho federação e autonomia financeira. Mas... essa é uma opinião pessoal. Na prática vai... Agora, por isso que é conversa de boteco. A gente tem que brigar aqui, mano. Deixa eu tentar responder isso. Mas posso só falar qual que é o problema? Eu não consegui ainda falar o final, porque a ideia não era boa. A gente fica atrapalhando. É boa. A ideia do CECIF não era boa? Boa. Que foi, é um condomínio. Pô, resolveu. Então não tem problema a cláusula pétrea. Não ofendeu. Não ofendeu ninguém. Tá todo mundo com suas competências bonitinhas. Só tem um probleminha. O dinheiro tá de todo mundo. Só tem um probleminha. Eu não tô falando do dinheiro, lembrando. De competência legislativa, que é o problema que eu vejo no Simples Nacional, tá? Uma coisa, o dinheiro eles estão resolvendo politicamente, e daí só passou porque tá tendo um monte de compensação, vai ficar caro pra União e etc e tal. Inclusive compensação em relação ao destino, um monte de coisa. Mas a questão não é essa. A questão é, o ente federativo pode legislar sobre o seu tributo, instituir, legislar? É uma questão abstrata, que eu sei que não faz muito sentido para quem está na prática. Perfeito. É uma questão de jurista, mas aqui é um podcast também de jurista também. Jurídico. Mas então, só qual que é a questão? Na hora de criar e fechar esse condomínio, o que eles fizeram? Na verdade, quem institui... Aí que está a pegadinha. Não, ele não é do ponto de vista... O que é competência tributária que a gente aprende desde a faculdade? Poder de criar o tributo por lei. Ele não é um tributo estadual e municipal, o IBS. Sob essa perspectiva. Ele é federal. Porque quem vai criar é uma lei complementar federal, nacional. Caráter nacional. Então, ele não é... O que ele é condomínio? É um condomínio de arrecadação e gestão. É o simples. Então, vejam, não é um... Tá errado, tecnicamente, tá errado ali aquele artigo que está acima ali do artigo 156A que foi inserido na Constituição, falando que é do imposto de competência de estados e municípios do Distrito Federal. Ele não é de competência desses entes, ele é de capacidade tributária ativa, ele é de gestão e arrecadação, mas a competência para instituir a regra matriz ela é complementar nacional. É federal. O que restou de competência para estados e municípios do Distrito Federal? A alíquota. Então, a regra matriz é dividida. Parte instituída
numa lei federal partituída por leis locais e regionais. Isso é uma mudança de paradigma que a gente vai ter que estudar e pensar ainda. E aí cabe a majoração que a gente comentou mais cedo, né? Cada ente dentro da sua esfera. Então, é só essa crítica que eu tenho, compreende? Do ponto de vista jurídico, que é a crítica que eu faço também ao Simples Nacional, que eu já mencionei. Muito bem, eu não estou dizendo que isso é ruim, o que eu não gosto, o que eu acho que não precisava. Eu tô só colocando aqui um problema. Perfeito. Bom, eu vou deixar vocês falarem livremente, que eu fiquei cortando vocês, e depois eu quero colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Vamos lá. Nós cortamos você demais, Carlos. Vai. Daqui a pouco a gente tá meio triste aqui. Eu vou fazer um aqui. adendo aí nesse ponto, que eu acho que nós temos um ganho invisível com a reforma tributária, que é uma diminuição dessa complexidade grande, o fim das guerras fiscais entre os próprios entes, né? A gente até acho que pode falar disso num podcast específico. E, ao meu ver, assim, Carlos, a questão também vai se resolver de um ponto de vista econômico. Como a reforma tributária destranca e destrava o consumo, né? Sim. Existem estudos, né? Enfim, estudos que mostram que, tendencialmente, nós vamos ter um aumento muito significativo em termos de operações, de consumo, consequentemente, de desenvolvimento do país. Porque tem a crítica dos serviços, que o Elvio trouxe, mas nós também estamos protegendo muito mais aqueles que têm por natureza a transformação, né, que aí, ao meu ver, a indústria e o agro, né, que tem como raiz a modificação e a geração de riqueza na base de produção. Então, que esse destrancamento e essa melhoria, né, inclusive com os municípios não mais brigando um com o outro, se não usada a possibilidade de majoração da... Quer dizer, só uma coisa, vão brigar muito lá dentro do comitê gestor, né? Que ótimo, briguem pelo dinheiro. Mas vai ficar lá... Porque não tem como brigar. Desconto ou contribuinte. Nos bastidores. Porque vai ter a alíquota base. Ele só vai poder aumentar, ele não vai poder diminuir. Perfeito. Na verdade, vai. Vai. Só que tem alguns limites, inclusive no ADCT, que ele não vai poder diminuir de forma a evitar as compensações. Então, assim, tem um monte de regrinha que não vamos nem entrar aqui, nem eu vou saber dizer, mas vai. Só que o que vai acontecer na real, 99% dos municípios vão adotar a alíquota de referência. Perfeito. E aí, concluindo, a tendência é que tenha mais dinheiro. Eu só tenho um perigo. A gente cortou você. Se tiver mais dinheiro, mas eu tenho mais uma crítica. O modelo vai ser adotado por todos. Mas eu tenho só mais uma crítica. A gente pode correr o risco, enquanto a gente hoje faz o cálculo do tributo por dentro e ele custa 100, a gente pode correr o risco de você ter o preço de 100 e o preço de 100 ser mantido para que depois a alíquota de referência e as alíquotas criadas pelos entes seja aplicado. E aí o preço deixa de ser 100 e passa a ser a 127. Então, pode ser que daí a gente gere o que? Inflação. Não, mas aí a economia reconomy, né? Eu acho que aí é uma questão econômica. No primeiro momento, acho que vai ter inflação. Mas no primeiro momento. Aí eu acho que a oferta e demanda, a economia está sadia. Se você tiver uma economia mais livre, a oferta e a demanda vai ajustar. Mas se você não tiver... Eu acho que nesse ponto o acerto maior, economicamente falando, é o cashback. Veja. Depois tem o cashback. Vamos explicar o que é cashback para o nosso... Vamos explicar. Ainda é um começo, né? Temos pouquíssimas informações. Quem lê o texto sabe. É só uma ideia. Uma ideia. Né? O que a gente escuta falar? Basicamente, um sistema que foi criado para, ao final desta cadeia, né? Quando o consumidor final ele realmente possuir uma condição econômica extremamente desfavorecida, e aí já se fala... inclusive em ter esse acompanhamento por CPF dentro do cadastro único do governo federal. Ao realizar, né, a aquisição de produtos alimentícios, realizar a compra desse produto ali na ponta final, que posteriormente esse tributo seria devolvido para ele na sua conta. Posso abrir um parênteses? Ele seria uma evolução, um filhote daqueles programas de notas paulista, nota paulista, nota escola paranaense, outros estados devem ter também, né? Seria? Podemos falar isso?
Eu, inclusive, já escutei que ele, na verdade, é um filhote desses programas, mas muito mais próximo do Bolsa Família. Sim, porque ele tem focado na questão de recorte social. De recorte social, e ele vai ser mais efetivo do que a própria Bolsa Família. Porque ele vai atingir o consumo da família, a família vai ter esse dinheiro devolvido para que ela possa reinjetar na economia. Então ele é ultra efetivo em atingir aqueles mais necessitados. E aí, Carlos, com todo esse controle do sistema único, você evita, inclusive, 2 pontos muito interessantes que ninguém percebeu muito. Primeiro ponto, a família não vai conseguir ter a compra de 5, 10, 15 mil reais por mês. Digamos que você tem aí uma tentativa de burla do sistema. O próprio cadastro, ele vai auferir a capacidade contributiva. Então, como que uma família que está cadastrada no CAD único está lá com um salário mínimo para a família, ou 2 salários mínimos? Já serve de radar para... Já serve de radar para um monte de coisa. E, consequentemente, é uma política pública extremamente efetiva contra a sonegação fiscal. Porque a família que for comprar... Sonegação fiscal é fraude, né? Na ponta, comprar o seu arroz... Vai colocar o CPF. Vai colocar o CPF e o não vai saber dizer por que é que não veio, então, o meu cashback. Né? Não, mas ele não emitiu nota, mas aí também não formou no preço. Veja, complexidade grande. Então, o ganho do cashback, reinjetando dinheiro na economia, extremamente assertivo nas pessoas, deve destrancar o consumo. Muito bem. Ó, eu não sei se vocês querem colocar algum outro ponto. Nosso tempo está se encaminhando para o final. Eu tenho... Você ia falar, né? Você respirou. Não, é só para lembrar que o cashback, além de produtos alimentícios, é também de gás de cozinha e energia. Ah, sim. Olha que instrumento interessante, né? Não, é promissor, né? E vai ter muito debate. Aliás, cada ponto desse que a gente está conversando, a gente vai ter que depois aprofundar em episódios sobre o IBS, sobre o imposto seletivo, até sobre transição. Eu queria falar um pouquinho da transição aqui. Eu queria fazer esse questionamento que o Elvio já tinha aqui jogado na mesa, sobre se o setor de serviços realmente foi prejudicado, em que sentido, se a não cumulatividade vai, que não existia no ISS, vai solucionar de alguma forma. E aí depois eu quero colocar a pulga na orelha para terminar. Eu só coloquei, são 2 coisas. Uma, essa questão do serviço, que economicamente há uma controvérsia, né, sobre se foi assim tão fácil a aprovação. Não foi, a gente teve uma discussão muito grande, justamente por conta da ideia de que nos serviços você tinha uma tributação. Eu não vou dizer que é subtributação, uma tributação menor, não. É a tributação para a qual a Constituição definiu que seria, é diferente para o setor. Do ponto de vista econômico, não é, Júlio? Mas assim, e do ponto de vista econômico, você acaba gerando um valor menor a pagar porque você tem o respaldo jurídico, ponto. Viu? A Constituição Federal também determinou o princípio da capacidade contributiva. Eu sei, cara, mas aí ela entendeu o seguinte, olha, quem é profissional liberal produz menos. Só uma coisa. Não é e só... aí você tem uma tributação... Mas não é só profissional liberal, né? Serviço em geral. De modo em geral. Aí você tem uma tributação menor. Então, sim, você vai ter um aumento de carga tributária para essas pessoas, ou para aí é pessoa natural e jurídica, tá, pessoal? Que é muito maior do que aquilo que hoje ela está acostumada. E aí, de novo, Vitor, na minha visão, pode ser que gere na ponta final, talvez uma questão inflacionária. Tá? Eu discordo justamente pelo argumento anterior, no último podcast, de que se você está no meio da cadeia, né, se você é um prestador de serviço no meio da cadeia, na verdade, vai melhorar e muito. Aí a gente tem que entender onde cada um vai estar e que tipo de serviço vai ser. Tá? Aí se a gente está... Depende, vamos lá. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar também. Então, e para quem é do simples não vai mudar muito. Então, a gente também tem isso. Mas que, de certa forma, quem é de serviço vai ter um aumento de carga tributária maior, vai. Na minha visão.
Tá na minha visão. Depois a gente pode tentar esmiuçar, colocar em papéis, mas de certa forma vai, porque acho que... É que eu não sou economista. Mas o Bernard Api afirma que não, porque o creditamento vai compensar em muito a alíquota maior. Então assim, agora eu não sei que creditamento vai ter. É por isso que... Porque a folha tá fora, né? A folha tá fora, a folha é despesa, cara. A folha é despesa, então... mas a gente tem também agora, Vitor, tem a história da reforma da Folha. O que vai vir com aquilo? Pode ser que ela mude todo. Pode ser que mude todo. Então, aí, essa discussão que a gente está tratando aqui, o serviço, a Folha está fora, cai por terra, porque daí a Folha vai ser outro tipo de tributação e vai equalizar isso tudo. Pode ser que sim. Então pode ser que aconteça. Então, essa discussão toda cai por terra. Eu apostaria aí mais que, embora o setor de serviços vai ter sim, dependendo da situação na cadeia, um maior impacto tributário, não estou querendo dizer assim, um maior recolhimento, que isso aí são situações diferentes, mas eu apostaria no aumento significativo da demanda e de negócios e, consequentemente... Aí você recupera isso na questão econômica. Perfeito. Compensa, né? E uma outra questão... Aliás, esse argumento é utilizado pelo Bernard Api também. Eu tenho visto as palestras dele. Inclusive, só fazendo um adendo nesse ponto, eu achei muito interessante... uma fala dele em que... Só para esclarecer, desculpa, é que a gente está falando das coisas, a gente tem que lembrar que o ouvinte pode não conhecer. Bernard Api é o secretário especial do governo federal para a reforma tributária e é lá um dos diretores, um dos pensadores do CECIF que elaborou essa reforma lá atrás. Pronto. Uma frase bem interessante que ele trouxe e eu achei interessante, vou passar para o nosso ouvinte e telespectador depois dar uma pesquisadinha. Parece que Índia e Canadá têm também um IVA dual bem similar ao que está acontecendo aqui. O sistema indiano ele é sempre mencionado porque a Índia é um país tão complexo quanto o Brasil. Olha só. Gigante como... Gigante, populoso, cheio uma de economia... estados diferentes. E aí, com coisas ainda peculiaridades, até língua diferente. Tem muito mais estados. Sim, né? Então, assim, é que o Brasil tem município, então... fica mais ou menos a mesma coisa. Mas e lá parece que foi um case de sucesso. Eu tô falando parece, porque eu tô falando de algo que eu li, né? Eu não fiz nenhum estudo empírico sobre esse sistema indiano. Você não conseguiu ler a legislação indiana? Não é só isso, eu não fui lá, sabe? Carlos, o cara... Peraí, antes de a gente continuar aqui, os caras vieram de terno, eu tô de camiseta. Os caras tinham que ter pelo menos lido o sistema tributário indiano. Pô, que decepção, cara. Eu nem lembro, eu tinha colocado outro ponto aqui antes. Eu também não lembro. É que eu ia falar, porque eu comentei que quando a gente junta o imposto e a contribuição, a gente tem um impacto. Lembra que eu comentei? Juntou e não faz muita diferença. Para mim, faz. Quando junto os tributos federais em um só. Eu falo, eu tenho uma coisa a dizer, porque isso gera um impacto na arrecadação municipal, e depois por isso que fizeram toda aquela confusão lá da compensação. E vai gerar, ou geraria, um impacto lá na Seguridade Social também. Mas eles mantiveram as destinações. Mantiveram, perfeito. Né? A destinação que é do PIS continuou por aquele percentual, a destinação que é para a Seguridade Social em geral lá, continuou da COFINS. Continuou. Mas tem um outro problema na própria contribuição. Quando for operações realizadas entre os entes com os seus fornecedores, você pode zerar todas as outras alíquotas e trazer toda a arrecadação para você. Sim. E aí você criou uma renúncia de receita de questões que deveriam ir para aquele microsistema que é da Previdência, Assistência e Saúde, que vão diretamente para os entes. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos embora, senão a gente vai ficar discutindo aqui. Tá na reforma também, pô. Perfeito. Não fica assim bravo comigo, Reforma não. tributária sobre o consumo. Tá bom, ele quer falar de consumo. Mas vamos lá. Para encerrar... Vai encerrar? Tão cedo assim? A conversa faltou a cerveja, né? Já que era papo de boteca. A gente tá tomando café e água, O pessoal cara. nos podcasts que eu vejo no YouTube, eles tomam cerveja, não é isso? Toma. Charuto, isso. Não, charuto eu tô dispensando. Eu vou falar pro pessoal aqui do estúdio que a gente quer... tá faltando um negócio aqui, cara. Exatamente. Tá faltando. Mas, pra encerrar... Eu gosto. Lógico, vocês fiquem livres pra falar o que vocês quiserem, mas pra encerrar eu queria jogar o seguinte. Então, transição. Tem um monte de regra, foi criado um monte de fundo de compensação. Essa conta vai ficar cara para a União, foi o preço a pagar para aprovação. A gente nem debateu o comitê gestor, o problema da gestão compartilhada, isso vai ser... A gente faz no futuro. Mas sobre a transição, nós temos a transição para a CBS
Nós temos a transição, que é curta. 2000 Inicia 26. 26. Conclui 28. 28. Aí nós temos com entrada em vigor pleno 29, pleno. no caso, né? E a revogação de PIS e COFINS. Perfeito. Aí nós temos a transição para o IBS, que é mais longa, vai até 2033, não é isso? Daqui a 10 anos. E nós, isso, perfeito. né? E daí nós temos a transição. Temos outras regras, né, transitórias para vários aspectos, mas a gente tem a transição ali para o destino. No final de todas as regras de transição, essa reforma em tese vai estar pronta e acabada em 2077? Eu falei certo? É muito tempo. Pra essas bandas aí. Se não mudarem no meio do caminho. Então, é isso que eu quero... Vamos lembrar, novamente. Estamos no Brasil. Não, nada, o futuro, nem o passado é certo, imagine o futuro. A reforma tributária não acaba em 2077. Explique. Ela acaba em 2032, entra em pleno vigor em 2033. Não, você está falando do ponto de vista do... econômico, inclusive financeiro, Carlos, do direito financeiro. É muito importante a gente não confundir as regras tributárias com as regras financeiras. Com o princípio do destino. Isso, com os problemas dos bastidores, atrás das cortinas. O pessoal vai estar se engalfinhando ali, né, atrás da cortina até 2077. Mas esse é um problema deles. Deixa eles brigarem. É que assim, você tem dois pilares nessa reforma. O direito tributário constitucional e o direito financeiro constitucional. O direito financeiro vai até 2077. Sim, concordo. O tributário acaba em 32 e plenamente entra em vigor em 33. E aí, a pulga na orelha que eu queria jogar pra gente encerrar cara, esse podcast... Cara, e 33 é um ano interessantíssimo. É o ano das grandes reformas nos Estados Unidos, cara. Negócio... Depois do crash da Bolsa de Nova York. Você disse que não tinha palavras em inglês, mas trouxe dados da economia. Viu? Eita, nós. O ponto que eu queria jogar, que eu falei que era uma pulga atrás da orelha, o Elvio adiantou aqui, que é o seguinte. No Brasil, nós temos uma tendência de regras transitórias se tornarem permanentes, do ponto de vista constitucional. A gente viu isso com a CPMF, que acabou depois num contexto em 2007, mas por um contexto político específico. A DRU, que é a Desvinculação de Receitas da União. O DREM, que é a Desvinculação de Receitas da União. E muitas outras. Então, assim, o que começa transitório acaba se consolidando. Chega no momento, tem lobby político, não dá pra... Então, eu vou jogar aqui uma pulga atrás da orelha. Lá vai. Que lindo. E se em 2033 o lobby de estados e municípios fazer permanecer ICMS e ISS ao lado da IBS? Não, Carlos. Aí é muito... Não, aí não, cara. É o apocalipse. Aí é muito apocalíptico. Puta, meu. Não, caramba. Aí não. Aí acaba com tudo. Então, aí, mas, gente, outra coisa. Aquela contribuição estadual lá que estão falando que vai ser transitória. Produtos primários lá. Aquilo lá, a tendência de aquilo lá se tornar permanente. E outra coisa, para todos os estados é muito grande. Não, isso aí não adianta. Vamos lá, vamos falar da CPMF. Ela começou lá em 93, né, com outro nomezinho, que era o IPMF. O troço acabou, como você disse, acabou por um contexto político muito específico. Mas a desvinculação das receitas, cara, ela começa na mesma época e tá aí até hoje. Não é só isso. Tem a discussão do PERSE, mesmo infraconstitucional. Tem a discussão da desoneração da folha. Não acaba, cara. Nunca acaba. Eram coisas que eram transitórias e as discussões estão Eles aí. Ficam prorrogando. Eu só sonho com 2033 chegar e eu nunca mais ouvi a palavra ICMS na minha vida. Então, por favor, não vamos desenhar um cenário que isso permaneça. Olha, Carlos. Nem que seja modificado. Carlos, olha, a gente tá brincando aqui, dando risada. Pelo amor de Deus, não. De verdade, cara, é o grande frio da barriga de todo mundo. Frio na barriga de todo mundo. Mas eu não acredito. Não acho que vem, não. Olha, a gente tem que ser sempre um pouquinho pessimista. Não dá pra ser tão otimista, cara. Às vezes prorroga ali... Não, vamos prorrogar mais 3 anos. É igual a CPMF e a DRU. Vamos prorrogar mais 1 ano? Vamos prorrogar mais 3? Vem uma emenda, vem não sei o quê. Eu acho tem que sempre estar com o pé atrás, cara. O podcast tá gravado. Vocês me Vamos cobrem. Vamos ficar pra posteridade. Porque senão eu vou cobrar vocês. Mas eu voto, o meu chute aí é de que a reforma tributária vai ser a melhor coisa que aconteceu pra nós como federação. Mas quando a gente testar e ver que ela funciona, eu chutaria que vai ter gente até querendo antecipar. Vitor, eu acho que isso já serve de encerramento.
né, podemos até falar. Cara, tu tá muito otimista, lindo, cara. muito Muito lindo. obrigado. Não, eu fico feliz por isso. Porque daí a gente como é que fala? Que você vai na onda, né? Então fala Não, a gente vai na encerramento. onda do otimismo. Tem que ir, cara. Porque assim, se esse troço não der certo, ou se algum pentelho vir lá e falar, vamos prorrogar o que tá de... né, esse manicômio tributário nosso de hoje para mais um tempo, cara, vai ser uma grande decepção para todo mundo. Vai ser uma grande decepção. Então, assim, eu faço votos também, da forma como o Vitor falou, que esse troço chegue lá em 2033. Mas o Vitor tem certeza, você faz votos. Eu faço votos. Eu tô no positividade aqui. Então, mas assim, eu tô aqui, ó, apostando e espero que isso em 2033 efetivamente funcione e saia do papel, que a gente decore, que o negócio vá pra frente e que o Brasil realmente, cara, saia desse atoleiro que a gente tá há muito tempo. A gente teve último, aí vamos falar, não sei se a gente deve ou não, mas aí na minha visão, de novo, tá? Se qualquer coisa, depois a gente corta essa parte, não é problema não. Mas a minha a minha lembrança de último grande impacto econômico de normas jurídicas no Brasil foi em 94 com o Plano Real. E depois aquilo que sucedeu até um momento de estabilidade. Depois disso, a gente só patinou, cara. O país como um todo só patinou. Pode falar o que for. O negócio travou, meu. Vamos ver se travou. E trava, a reforma tem, na minha visão, tem essa possibilidade de efetivamente fazer tal qual o Plano Real fez com o Brasil na década de 90, né, com a economia efetiva agora. Antes fez com macroeconomia, eu diria assim, com inflação, aquela coisa toda. Mas agora é na vida das pessoas efetivamente. Eu não sei se concordo tão radicalmente assim, porque passou muito tempo, teve muita coisa nesse meio de tempo, mas eu entendo o seu ponto. E assim, para dar minha opinião aqui, apesar do meu coração ferido, meu coração federalista, o meu coração municipalista ferido... Mas você deu todos os caminhos para manter a constitucionalidade da reforma hoje, viu? Eu faço... Não, é só ler a obra dele. Ele tem um livro sobre o Simples Nacional, vai estar lá escrito. Ele já escreveu isso aí, cara. Eu faço votos... Tá tudo lá. Até porque eu tô no meio... Eu tenho que fazer votos pra dar certo. Porque eu tô no meio do sentido de que qualquer brasileiro tá aqui, tem que torcer pra dar certo. Tem que torcer pra dar certo, é verdade. E com isso, pessoal, a gente vai encaminhar aqui pro encerramento de hoje. Eu queria que vocês falassem palavras finais. Pode começar, Elvio, depois o Vitor. Se despeçam dos nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Até o próximo. Só daqui a pouco, tá, pessoal? Gente, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, cara. Esse bate-papo de hoje foi bem interessante, foi bem legal. Falou umas besteiras aí no meio, né? Mas valeu a pena. Continue nos assistindo, continue nos escutando. Sigam lá a gente, ó. Acho que cada um vale a pena falar também, talvez, do seu Instagram, Elvio. Meu é Elvio Flávio. Vão lá, sigam a gente. Vejam lá as besteiras que a gente fala também nos nossos podcasts, nas nossas redes sociais. E vamos lá, votos para que esse negócio dê certo. Vai dar certo. Vamos lá, Carlos, Brasil. Obrigado, Elvio. Eu vou encerrar jogando algumas pulguinhas atrás da orelha. Outras? Mas peraí, a gente não vai acabar esse troço. Vamos continuar. Eu tô fazendo jabá pra ser reconvidado. Vocês têm que entender. Mas você não é convidado. Não tem convidado, cara. Você é membro da equipe. Eu já disse que eu gosto de me sentir convidado. Ele gosta de se sentir importante. Tem um podcast que eu falo isso, inclusive. Ele gosta de se sentir importante, cara. Pessoal, na verdade, o Vitor tem a obrigação de participar. Ele não tá entendendo. Não tem essa. Mas obrigado pelo convite. Então, peraí, muito obrigado pelo convite também. Deixa eu fazer. Muito obrigado pelo convite, Carlos. Valeu. Foi um prazer estar com vocês, Vitão. Mas, o meu jabá para os próximos episódios é, pessoal, olhem os saldos credores acumulados. Nós temos ali uma diferença entre o ICMS e o PIS e COFINS. Vou jogar aí a letra... Temos que debater isso. O termo que a gente precisa ler é homologados ali. Tem diferença entre os dois impostos. Tem. E por fim mesmo, aí, encerrando, como o Carlos comentou que isso aqui é um podcast de jurista e eu... Mas não, jurista, mas pode. Cabe contador, cabe economista, cabe médico. Cabe médico e eu dentista. Hoje eu fiquei mais na parte econômica, né? Então eu diria... Pra gente também conversar em uma outra ocasião e os nossos acompanhantes aí, os nossos
ouvintes e telespectadores darem uma olhada nos princípios da reforma Assim, a gente precisa tributária. conversar sobre isso, com certeza. Tivemos Então, aí a criação de 5 princípios expressamente adicionados à Constituição Federal e um não tão expresso, né, que para mim é muito interessante, que é o da neutralidade. Não, ele está expresso, ele só não está naquele mesmo parágrafo. Não está no mesmo parágrafo, mas não naquela adição específica. Mas para a gente também debater a simplicidade como princípio, a transparência, a justiça tributária, a cooperação, a defesa do meio ambiente. Veja, que belo podcast jurista esse vai dar, hein? Muito bem, nós vamos fazer isso. Então, queridos ouvintes, queridas ouvintes, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Paciência com a gente está aprendendo aqui, estamos tateando no vídeo. Espero que tenha sido uma jornada agradável, esse bate-papo sobre a reforma tributária. A gente vai voltar a tratar disso em outros episódios. E aí, convido vocês a nos seguir, né? Reitero aqui o convite para seguir nas redes sociais, pessoais e do podcast. E convidamos vocês até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço.